um trabalho com o título Práticas de Restauração e Recuperação Florestal no Cerrado. É um trabalho da disciplina de Restauração e Recuperação Ambiental do curso de especialização em Meio Ambiente. O método apresentado nesse trabalho ele faz parte de experiências desenvolvidas pelo grupo Restaura Cerrado. Esse grupo, né, ele é uma composição entre membros da Embrapa, do ICMBio e do Departamento de Ecologia também da UNB. Então, o objetivo desse grupo, né, o trabalho deles é a partir do desenvolvimento de métodos de semeadura direta de árvores, de arbustos e de ervas do Cerrado, além da transposição de camadas superficiais de solo em áreas de mineração e também de construção civil, além de realizarem também estudos sobre germinação, consórcio com plantas agrícolas e preparo do solo. Então, o objetivo dos estudos desse grupo é a restauração do cerrado, né, através de técnicas adequadas de recuperação, principalmente das vegetações savânicas e campestres. Então, nesse trabalho, a gente vai aprofundar um pouco mais na técnica, né, de semeadura direta. O cerrado ocupa toda a região central do Brasil, cobrindo originalmente 25% do território brasileiro em 11 estados, do Paraná ao Maranhão. Porém, mais de 50% da vegetação original do cerrado já foi desmatada. Rico em sua diversidade, esse bioma apresenta mais de 12 mil espécies de planta. Dentro destas, 4 mil espécies de plantas são endêmicas. Então, assim, é um bioma que tem a maior variabilidade de plantas, a maior diversidade de plantas, né? E é um dos biomas mais ameaçados mesmo, né? Mais desmatado. Então, grande parte desse desmatamento é realizado desrespeitando mesmo a legislação, né? Hoje em dia seria necessário para a gente conseguir restaurar o cerrado mais de 5 milhões de hectares replantados, né? Restaurados. Então, é a savana mais rica em espécies do planeta. Por estar na parte alta, né, do Brasil, que seria o Planalto Central, esse bioma fornece água para muitas regiões brasileiras, né? É no Cerrado que estão as principais nascentes do Rio São Francisco, Rio Paraná, Rio Araguaia, Tocantins, os principais rios aí que abastecem o Brasil. E devido às suas características de solo, né, com profundidade, fertilidade, drenagem, as quais sofrem influência direta das chuvas e também das queimadas, né? Estamos no período delas aí. O cerrado apresenta diferentes tipos de vegetação, variando sua paisagem entre áreas de campos com arbustos e gramíneas, brejos e veredas, áreas de florestas, matas secas e matas de galeria. Então, é um mosaico a vegetação, né, do cerrado. A gente tem árvores, mas a gente também tem arbustos, a gente tem uma vegetação mais rasteira. Isso tudo é característica, isso tudo é nativo do cerrado. Então, não é uma floresta, né, como as outras que a gente sempre tem, árvores de grande porte, né? É, o cerrado ele se apresenta um pouco diferente, né? A vegetação é resistente ao fogo também. Então, as vegetações do cerrado são classificadas e nomeadas de acordo com a quantidade de árvores presentes. Mas é olhando para o extrato rasteiro que encontramos a maior diversidade de tipos de plantas. Considerando todo o bioma cerrado, existem 6 vezes mais espécies de árvores e arbustos que espécies de árvores. Então, para a gente poder pensar em restauração do cerrado, né, a gente também tem que pensar nessa vegetação rasteira, que é característica, que é nativa daqui também. Então, na hora dos programas e de pensar em como fazer toda essa parte aí de reflorestamento da vegetação, é importante considerar essas plantas de menor porte. A vegetação desse bioma está adaptada a viver e se reproduzir de acordo com a sazonalidade das chuvas, que são concentradas de outubro a maio, e também com a ocorrência natural do fogo. Na maior parte do cerrado, nas áreas longe dos rios, as plantas crescem mais para baixo, né, das raízes para baixo, procurando os nutrientes mais abaixo do solo do que para cima, né, na parte aérea,
desenvolvendo caule, desenvolvendo os troncos. Porque o crescimento vai de acordo com a busca de água e de nutrientes também. Isso resulta num crescimento muito lento das árvores de grande porte, né, do cerrado, típico das áreas campestres. As sementes do cerrado são produzidas principalmente no final da estação de seca e caem no chão quando a estação chuvosa se aproxima. Elas permanecem no solo e só germinam com a chegada das chuvas. Uma característica dessa vegetação é a capacidade de rebrotar a partir de reservas de energias estocadas em suas raízes. Essa capacidade de rebrota explica a rápida produção de folhas e galhos após uma queimada e também a ocorrência de tantas rebrotas de plantas do cerrado em áreas desmatadas para cultivos. Então, a chuva, né, as condições para o crescimento dessa vegetação é o que define bem os tipos de vegetação, mais rasteira, né, ou nos lugares onde tem árvores de maior porte. Então, em 1 hectare de cerrado, a gente pode encontrar 160 espécies de árvores e arbustos e apenas 80 espécies de árvores. Então, né, o crescimento, o ciclo da água também, isso tudo contribui e define também que tipo de vegetação vai se desenvolver ali naquela região. Em áreas onde a vegetação nativa não se recompõe sozinha, são necessárias ações de restauração. Muitas vezes isso é necessário para cumprir a lei, conservar espécies ameaçadas ou de interesse comercial, ou mesmo para conservar o cerrado em unidades de conservação. Restaurar uma área ou recompor sua vegetação deve ser feito com base nas suas características originais, especialmente considerando o tipo de vegetação que cobria a área antes da degradação. Assim, para restaurar vegetações campestres e savânicas do cerrado, é preciso reproduzir espécies de ervas e arbustos, e não apenas as árvores, como é feito nas ações de restauração de florestas. Portanto, as técnicas adequadas para a restauração no cerrado dependem de muitos fatores e condições de cada área. Nesse trabalho, a gente vai apresentar a semeadura direta como técnica de restauração de manejo. Então, assim, né, novamente frisando, é muito diferente a vegetação do que a gente costuma ver nas florestas úmicas, de matas ciliares, né, nos programas de recuperação de matas ciliares da Mata Atlântica e para a própria Amazônia mesmo, né, onde a gente tem espécies de árvores de grande porte, a recomposição se faz, na grande maioria das vezes, com essas árvores de grande porte. Aqui a gente tem que dar uma atenção especial também para essas plantas mais rasteiras. Métodos de restauração. A escolha adequada do método resultará no sucesso da restauração e no menor custo. Então, é fundamental, né, entender a área, entender o bioma que a gente vai fazer essa restauração, para a partir daí fazer a melhor escolha de qual metodologia será utilizada nessa restauração, né? A escolha desse método dependerá do tipo de vegetação que se pretende restaurar, do potencial de regeneração natural da área, da disponibilidade de sementes ou mudas, da disponibilidade de mão de obra, de implementos agrícolas, das restrições de mecanização e da limitação financeira e das preferências pessoais de quem o executar. Os métodos de restauração ecológica podem ser agrupados em restauração de baixa intervenção, quando o potencial de regeneração natural da área é alto, isso é muito característico do cerrado, e restauração de alta intervenção, quando a área precisa ser trabalhada integralmente, o que infelizmente também é uma realidade que acontece nesse bioma, porque se abre muito as áreas de pastagem, né, e planta-se muito capim também, e esse capim não é nativo do cerrado, não faz parte. Então, para restaurar essas áreas também e modificar esse solo e modificar essa vegetação, é, é, é um pouco mais difícil, né? Porque o capim, ele confete, às vezes é uma área que não tem árvores de grande porte, né? Que é uma característica desse bioma também. E esse capim, ele forma uma camada seca que, em períodos de seca ali, é muito mais fácil pegar fogo. Então, tudo isso são agravantes aí, características desses solos modificados também. Isso tudo deve ser considerado dentro dos métodos de restauração.
Continuando, né, com as rebrotas, que é uma característica, a chuva de semente, as sementes e plântulas presentes no solo, a natureza possui um grande potencial para se recompor naturalmente após a interferência do homem. E esse potencial pode ser utilizado para restaurar as áreas degradadas com sucesso. Quando muito explorada, a área perde seu potencial de regeneração natural, né? O que acontece com, né, com as áreas de pastagem aí, que é muito característico, novamente repito, porque é uma das principais questões do cerrado, né, a modificação do cenário para essas áreas de pastagem. E de plantio também, de monoculturas, né? Então, dentre os métodos de baixa intervenção, a regeneração natural sem manejo, a regeneração natural com manejo, né, com controle das exóticas, como acontece nas áreas de passagem, adensamento e enriquecimento, e a nucleação. Métodos de autointervenção são a semeadura direta, que é o tema e a proposta desse trabalho também, e o plantio de mudas em área total. É, como a gente viu na disciplina e até mesmo nesse material que nós escolhemos apresentar, existem vários métodos de restauração e eu vou falar de alguns deles que são abordados no material que nós escolhemos apresentar aqui. O primeiro deles é a semeadura direta. Essa é uma técnica de restauração em que o plantio ele é feito colocando as sementes diretamente no solo, e nessa técnica se utiliza uma grande quantidade de sementes devido à baixa efetividade de crescimento das sementes pela forma como elas são colocadas. Então, por isso que é necessário utilizar uma grande quantidade de sementes. A semeadura direta ela é recomendada para áreas que foram desmatadas para a agricultura e formação de pastagens e estão dominadas por gramíneas exóticas, pois essa é uma técnica que permite o plantio em alta densidade de sementes de espécies nativas do lugar onde vai ser plantado e que podem ocupar o máximo possível do solo, evitando a recolonização das gramíneas exóticas, o que é ruim para a área que foi para a área a ser restaurada. Nesse slide dá para ver dois tipos de formas de fazer a semeadura direta. Uma delas é com aplicação manual e outra dela é com sobrevoos, despejando a grande quantidade de sementes sobre a área. Outra técnica é o cercamento. O cercamento ele é feito para isolar a área a ser restaurada do pastejo e do pisoteio pelo gado. E para isso podem ser utilizados cercas de vários fios de arame, cercas elétricas e cercas vivas, que é o que a gente recomenda, que é o que é recomendado por esse material. As cercas vivas elas são formadas por parede vegetal ou árvores plantadas em espaçamento maior, substituindo os mourões das cercas e sustentando os arames para terminar o cercamento. Para a escolha das espécies a serem utilizadas como cercas vivas, deve-se considerar aquelas que tenham rápido crescimento e facilidade de propagação por estacas, e deve-se evitar espécies que possam invadir o plantio de espécies nativas. Apenas usando cercas vivas pode-se aumentar uma área de 10% da cobertura de árvores em uma propriedade, então é muito positiva. Esse é um exemplo de cercamento. E o outro tipo que a gente vai inicialmente falar é o aceiramento, que é meio que cercar, deixar uma área ao redor da parte de cultivo. E isso é feito para proteger as áreas contra incêndios. O aceiro ele é formado por uma faixa nos limites da área que queremos proteger. A largura do aceiro pode variar entre 5 a 50 metros, dependendo da vegetação. E a regra é fazer um aceiro, para fazer um aceiro aqui, quanto mais largo, melhor, mas nem sempre isso é possível. Também existem os aceiros eles podem ser feitos com enxada, com grades a aradora, com capina química e com fogo, que é o aceiro negro, ou plantio de árvores ou arbustos sempre verdes, o que dificulta a área ser afetada com queimadas. Dando continuidade ao assunto, chegamos agora na escolha das espécies. E vamos destacar aqui 8 pontos que são importantes para justamente debatermos sobre quais são as plantas que deverão ser
acolhidas para serem plantadas quando o assunto é uma recuperação, sobretudo do cerrado, que é o tema e destaque do nosso trabalho. Bom, o primeiro passo é verificar a vegetação original da área, qual vegetação aquela área possuía antes de toda a problemática ter acontecido e que agora é necessário reintroduzir para que aquele ecossistema volte a se recuperar. Mediante a isso, também é importante escolher espécies nativas daquela região a ser recuperada. Isso nos leva também a um tópico que é optar por várias espécies para que possamos promover uma diversidade de espécies dentro da área a ser recuperada. Cada espécie ela possui ali a sua importância, seu grau de importância e a sua contribuição. Essas espécies vale a pena destacar. Elas têm que ser minuciosamente escolhidas, estudadas para ver o que elas têm a contribuir e como elas podem estar contribuindo para a recuperação da área, ou melhor, do ecossistema. Isso também nos leva a questionar sobre colocar, né, adentrar com plantas que tanto têm um crescimento mais rápido quanto outros que têm o crescimento mais lento. Também aqui é uma questão de cuidado, porque árvores que crescem muito grande, elas podem fazer sombras e assim prejudicar outras árvores no seu desenvolvimento. Então, é um tópico importante que tem que ser repensado, né, pelo profissional que está fazendo a recuperação da área. Isso também nos leva à inclusão de espécies, né, que colonizam áreas degradadas. Tem algumas espécies específicas de plantas que elas se adaptam mais fácil a certos ambientes mais hostis. Então, elas podem estar contribuindo de forma significativa para a recuperação. Esses tópicos, eles não são apenas tópicos vinculados ao cerrado, mas de uma maneira geral. Pode ser até usado como metodologia em trabalhos por vários profissionais, né, de maneira independente. Vale a pena destacar que são alternativas, que elas podem ser adaptadas, elas devem ser adaptadas de acordo com o que será recuperado, certo? Pronto, aí isso também nos leva aqui a um tópico super importante, que é selecionar espécies que possam competir com espécies invasoras. Um exemplo, o capim, que ele acaba sendo uma planta invasora, ela pode sufocar outras plantas e assim prejudicar a recuperação. Aí cabe ao profissional fazer a seguinte reflexão, né? Quais são as plantas que nós iremos colocar dentro dessa área a ser recuperado que possa competir e inibir, né, as plantas invasoras, para que a taxa de recuperação ela possa ser produtiva e atingir o seu potencial máximo, né? Aqui é outro tópico também importante, que é incluir plantas que são herbáceas e arbustivas. Elas também têm os seus papéis significativos em áreas degradadas, até pelo seu porte e pelas suas atribuições ecossistêmicas, né? São plantas ali mais baixinhas, né, que não crescem tanto, dependendo do local onde estão inseridas, que podem competir com algumas plantas invasoras. Por fim, nós também temos um tópico importante que é a inserção de plantas frutíferas que elas possam atrair, né, animais que são dispersores e assim espalhar sementes pelo local, fazendo com que esse trabalho de dispersão de sementes aconteça de uma maneira natural. Tenho aqui uma área a ser recuperada, então eu introduzo uma árvore frutífera, ela atrai animais, esses animais, né, pássaros, abelhas, acabam dispersando as sementes e assim tem um ciclo natural acontecendo e esse ciclo ele irá beneficiar a área a ser recuperada, certo? Então são esses 8 tópicos que eles refletem sobre as escolhas das espécies, né? De uma maneira geral, verificar a vegetação anterior da área degradada, introduzir espécies que possam contribuir significativamente dentro do contexto ecossistêmico,
né, que possam competir com plantas invasoras e que possam atrair animais que são dispersores e assim potencializar o ciclo da recuperação, certo? Aqui é uma imagem ilustrativa de algumas herbáceas arbustivas no cerrado, certo? Isso nos leva ao seguinte tópico, que é sobre o manejo das sementes e como e o que coletar, né? Então, eu destaquei aqui um trecho do artigo que usamos como base para esse trabalho, né? Que é o primeiro passo é identificar quais são as sementes que estão maduras. Se o recolhimento dessas sementes elas forem feitas em uma época errada, acaba prejudicando todo o processo, né? Então é importante reconhecer a maturidade da semente para que possa ser trabalhado em cima disso, né? Importante conhecer o período de frutificação da planta para ajudar justamente a determinar o momento ideal para ser feita a colheita, né? Evitando que ela esteja prematura, antes que as sementes, né, estejam maduras, ou tarde, né, após a dispersão das sementes em si. Então, é um passo importante que o pesquisador, que o profissional tem que estar atento, é identificar o período de maturidade da semente, né? Aí aqui traz um outro tópico, também referente ao tópico passado, né? Que ele nos diz a maneira correta de podermos fazer a coleta de algumas sementes, né? Usando aqui essa foice para ter um máximo de cuidado possível para não danificar a semente por completo, né? Então deve-se cortar apenas os pendões com as sementes para justamente evitar cortar as folhas. É indicado o uso da foice para fazer a coleta, né? E tomar cuidado para que as sementes maduras, né, elas não caiam nesse processo e se percam. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de imagem, né, que possam estar refletindo o que eu acabei de falar. E agora eu vou dar a palavra para a próxima pessoa que irá comentar sobre a semeadura direta e o plantio em linhas. Obrigado. Entre as metodologias para a recuperação do cerrado está a semeadura direta através do plantio em linhas. Esta é uma técnica utilizada para o enriquecimento de áreas que já apresentam alguma regeneração natural, de modo assim a aumentar o número de espécies ou incluir tipos de plantas que não estão se regenerando sozinhas neste local. O primeiro passo, então, é o preparo do solo, para seguido do plantio. Para isso, deve-se escolher espécies de árvores do cerrado cujas sementes são maiores, pois são mais resistentes. As espécies de sementes médias também têm bom estabelecimento, mas seu plantio deve ser mais cuidadoso. Nos primeiros anos após a semeadura direta, é necessário manejar o solo para garantir o estabelecimento das plantas de árvores e controlar os capins exóticos. Através do plantio de linhas, esse manejo é mais facilitado. O plantio em linhas, então, ele é recomendado para consorciar as árvores do cerrado com pastagens e cultivos agrícolas, em sistemas agroflorestais e silvopastoris. No entanto, a dificuldade desse plantio em linhas é que o manejo deve ser feito por um período muito longo, pois as espécies de árvores do cerrado em geral crescem devagar e muitas das espécies exóticas, especialmente as gramíneas, são muito agressivas, tomando então o espaço das espécies nativas. Um outro tipo de semeadura direta é o plantio em área total. Ele é recomendado para a restauração de campos ou savanas, cerrado típico, onde se pretende restaurar o extrato tanto herbáceo como arbustivo e arbóreo. Esse método ele pode ser mecanizado e tem um custo relativamente baixo de instalação e manutenção. Então, para isso, o solo deve ter um preparo intensificado e deve-se ter uma grande quantidade de sementes de todos os 3 estratos vegetacionais por hectare. Isso, utilizando essa grande quantidade, essa grande densidade de sementes, vai permitir o recobrimento rápido do solo, necessitando assim menor intervenção de manejo após o plantio. Então, o preparo do solo serve para eliminar as espécies invasoras e preparar o substrato para a semeadura. É melhor que esse preparo ocorra em
ao longo da estação seca, pois levará o máximo de injúria aos capins invasores, aumentando então a chance de sucesso de estabelecimento das espécies nativas do cerrado. O plantio deve ser heterogêneo, com elevada quantidade de sementes por hectare, para que ocorra o recobrimento rápido do solo, distribuído tanto em herbáceas, arbustivas e arbóreas. Deve-se priorizar as espécies que estabelecem rapidamente em área degradada. Algumas espécies semeadas logo no primeiro ano já começam a florescer e produzir sementes. Isso atrai fauna silvestres, insetos e aves que contribuirão para a restauração dessa área. Se por um lado é necessário intervir mais no preparo e no plantio em área total, por outro lado se economizará esforço no manejo, que deverá ser realizado com muito cuidado de modo que atinja apenas as moitas das espécies exóticas e preserve as plantas nativas semeadas. Uma das dificuldades é que, como as plantas desejadas e indesejadas estão crescendo entremeadas, o controle das espécies indesejadas após o plantio das nativas é dificultado. Por esta razão, o preparo do solo antes do plantio precisa ser muito bem realizado e cobrir o solo preparado o mais rápido possível, buscando assim diminuir ao máximo a capacidade de retorno das espécies invasoras. Não é recomendada a adubação desse solo, porque geralmente as gramíneas exóticas se beneficiam com os nutrientes, desenvolvendo-se mais rapidamente na área, abafando então as espécies nativas. As plantas do cerrado elas são adaptadas aos solos ácidos e pouco férteis. O plantio heterogêneo, as espécies arbustivas e herbáceas elas crescem rapidamente ocupando o solo. Isso evita que espécies exóticas ocupem esse espaço, enquanto as espécies arbóreas crescem abaixo delas. Dando continuidade, falando um pouco sobre o monitoramento, podemos falar que o monitoramento ele vai indicar se o método escolhido pelo especialista ou pelo profissional ele realmente foi adequado ou se ele está sendo bem conduzido, para justamente ter a noção se o método que ele foi aplicado ele está trazendo bons resultados para aquela restauração. Né? Basicamente, o monitoramento ele consiste como uma ferramenta de análise dessa restauração. O que está dando certo, o que não está dando certo, o que eu estou empregando enquanto profissional responsável realmente está surtindo algum efeito positivo para aquela área? Se não, o que é que está acontecendo e o que eu posso estar melhorando? Né? Então, o monitoramento, ele gira em torno dessa perspectiva de monitorar, de acompanhar e ver resultados. O monitoramento também ele permite analisar se esses métodos de restauração eles estão sendo empregados de uma forma que desencadeiem retornos positivos e se os objetivos empregados logo no início dessa restauração eles estão sendo atingidos dentro do prazo, obviamente. Bom, o monitoramento ele estrutura ali, ele analisa a questão da vegetação. Alguns tópicos aqui, eles são importantes quanto a essa perspectiva, né, da estrutura da vegetação, como, por exemplo, a altura das plantas, que é um fator muito importante para o desenvolvimento de outras plantas menores ou que precisam de mais luz. Outra questão super importante é a biodiversidade da quantidade de espécies que tem dentro da minha área que está sendo restaurada. Que também um outro fator, é um indicador muito importante. E entender quais são essas espécies. Sabemos que temos espécies que são invasoras, temos espécies que elas são totalmente benéficas para áreas restauradas, entender quais são essas espécies para poder continuar a restauração, né? E por fim, a gente pode também estar mencionando a respeito do monitoramento, né? A densidade de regenerantes, especialmente a cobertura dos solos pelas espécies nativas.
né? O solo também tem que ser analisado juntamente com a vegetação. Como sempre falamos, né, de meio ambiente, está tudo totalmente conectado, solos, os nutrientes, as plantas. Então, todas essas variáveis, elas são importantes e passam pelo monitoramento, né? A própria vegetação em si, o solo, a biodiversidade que está naquele local. Sabemos que tudo isso é importante para que aquele espaço que sofreu por algum problema, ele possa retomar a sua estrutura anterior, né? Bom, aqui eu trago um pouco sobre os resultados de alguns experimentos de semeadura direta em uma área total. De forma bem objetiva, eu trago aqui 2 exemplos, né, que estão citados no artigo que nós usamos como base, que foi lá na Reserva Biológica de Contagem, que fica ali no Distrito Federal, em Brasília, e no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, onde houve uma semeadura direta. Ela foi feita manualmente, ela teve ali 40 espécies nativas aplicadas, né? 40 espécies nativas com média de plantio de mais de 200 quilos de semente por hectare, e ela custou R$ 5.000 o hectare. É importante destacar que esse método, ele é um método bem mais econômico, financeiramente falando, do que outras metodologias que possam estar sendo também aplicadas, que demandam uma tecnologia maior, uma maior quantidade de pesquisa e de estudo sobre a área. Sabemos que a semeadura direta, como já foi trabalhado e estudado dentro do nosso trabalho, trata-se de um trabalho que ele é objetivo, que ele é direto, e que infelizmente a taxa de fertilidade acaba sendo um pouco menor do que outras. Mas isso não desbeneficia o método em si. Ele é prático, ele é barato e ele é fácil de ser colocado em prática, né? Por fim, a gente chega aqui na conclusão do trabalho. Eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente poder recapitular o que foi dito, o que foi estudado. Esse trabalho, ele buscou justamente apresentar alguns métodos principais de restauração do nosso cerrado. Sabemos que o cerrado, ele cobre ali uma grande parte do nosso território brasileiro. Aproximadamente 11 estados são cobertos por esse bioma. É um bioma com uma biodiversidade muito grande. Temos ali uma biodiversidade focada em 12.000 espécies. Sabemos que também é um bioma cujo solo ele é rico, é um bioma que depende muito das quadras chuvosas, ele se adapta conforme as chuvas, né? E que infelizmente nas últimas décadas esse bioma ele vem sofrendo com a ação antrópica, né? Pelo desmatamento ilegal. Temos aqui também o agravamento das grandes secas que acabam ocasionando as grandes queimadas naturais no cerrado. Temos ali a extração da madeira de algumas árvores. Temos ali a caça, infelizmente, de algumas espécies. Vale a pena ressaltar, né, que as espécies endêmicas dentro do cerrado, temos ali umas 4.000 espécies endêmicas, né, espécies raras, que muitas delas estão ameaçadas de extinção. Podemos falar também que nesse trabalho teve também o objetivo de apresentar, né, técnicas de conservar e de preservar as espécies nativas do cerrado, de mostrar o manejo adequado e a distribuição das sementes nos terrenos agricultáveis. Ele apresentou de maneira direta e objetiva o método, né, do plantio da semeadura direta, que consiste em colocar a semente no solo, diretamente no solo, e esperar que aquela semente ela possa estar germinando e dando início ao processo da restauração. Como foi dito anteriormente, é um método mais barato, é um método mais direto, possui uma taxa de fertilidade um pouco mais baixa, precisa de um acompanhamento, um monitoramento específico,
que ele possa estar sendo acompanhado pelos profissionais. E, de uma maneira geral, o trabalho ele nos conduz a essa reflexão, né, de que o cerrado ele é um bioma grande, ele passa por um processo muito grande de perca das suas espécies, seja das plantas, dos animais, e a tendência, infelizmente, acaba a crescer, que os métodos aplicados nesse bioma do cerrado, ele pode ser aplicado em outros biomas também, porém há necessidade de que haja uma readequação do método de acordo com o bioma na qual ele vai ser implantado. Cada bioma ele é único, ele possui suas características, porém a metodologia ela pode ser aplicada em todos, né? Sempre buscando readequar da melhor forma possível, buscando compreender mais sobre o espaço a ser restaurado e entender o fator X, né? O que está, como ele era antes e como a gente pode estar trazendo ele novamente para o que um dia ele foi.